Beleza. Tá gravando já. Tá gravando, tá, gente? Eu já vou começar porque é feriado, né? Daí todo mundo quer ficar tranquilo, em paz. Então já vou iniciar. Vou colocar aqui também. Eu preparei uma apresentação para a gente só conversar um pouco sobre os prazos e as datas que a gente pensou de dias para a gente fazer. Mas vocês leram, né? Como é que foi a leitura do prefácio? Difícil, né? Se quiser falar, vocês chegaram a continuar? A Thalia leu agora, né? Acho que só acabou lendo o prefácio, né? Pode abrir. Sim, eu li agora. Eu li agora na corridinha, assim. Confesso que não, Só um essa minuto. semana não deu tempo de Peraí muita que eu acho coisa. que eu sei o que eu fiz. Deu. Pode falar de novo. Eu li na corridinha, assim. Foi mais na corrida. Essa semana Sim. não deu tempo de parar. Mas parece ser uma Uhum. leitura bem agradável, assim, bem tranquilo, nada muito. Sim. Bem Mas tu tranquilo. só leu o prefácio agora, né? Eu faço. Não segui, Tá, não consegui seguir dele. tá. Eu cheguei a continuar, eu passei ali da introdução, eu tô na segunda parte já. Ah, já tá na Depois da segunda introdução. parte. Meu Deus do Sim. céu, já tá muito avançada. Uma É que vez. eu comecei a ler e me empolguei, mas o prefácio eu li umas 3 vezes. Agora eu li de novo pra relembrar, se a gente perguntasse alguma coisa, eu lembrar o que que é. Para entender. Assim, o prefácio ele é importante, né? Porque o cara tá falando ali, explicando sobre o livro, sobre o autor, mas assim, ele não. Ele só tá falando que realmente o livro é muito bom e o conceito do Sim, cara é muito bom. Mas de resto, essa sim. é a mensagem, né? Só mais central, assim, para isso, né? Eu acho É, que né? o prefácio serviu como prefácio, assim. Bem para desenhar a primeira Sim. conversa, assim, sabe, sobre o tema, Eu acho que né? ele faz isso, ele abraçou essa ideia ali no prefácio, embora tenha sido difícil. A primeira metade do prefácio eu achei bem difícil, mas depois no final eu comecei a entender mais, assim, Foi mais tipo, fácil, é. do que se tratava, do que falava o livro em si. Mas é que eu acho que também no início ele queria rebuscar muito. É. É. Ele queria ir Mas mais à depois frente, desenvolve. assim, né? O que é que tu disse? Depois flui tipo, tranquilo a leitura com os exercícios e tudo, aí tu consegue entender mesmo. É, Entra exatamente. bem fixa na cabeça, né? Uhum. O intuito do livro é muito legal. Tu que já leu um pouco a mais, então tu viu assim que ele traz muitos exemplos, umas coisas muito realmente práticas, tanto exemplos de pessoas que colocam as coisas que ele traz ali de exercícios em prática, quanto exemplos de vida, assim, sabe? Então eu acho Sim. isso bem legal, assim, que ele acaba trazendo, sabe? Sim. Deixa eu colocar. E eu não sei, tu, mãe, até que parte tu leu, não cheguei a te perguntar antes. Eu li o prefácio, daí eu achei bem complicado, daí foi bem que o Eduardo falou. Primeiro ele dá muito complicado, aí depois parece que ele começa a facilitar e ele Sim. faz tu ter vontade de ler. Uhum. Aí eu já comecei a ler, mas assim, eu não fui até muito adiante. Eu estava falando até Sim. ontem com a Bianca lá, eu só fui até aquele exemplo daquela senhorinha e ali eu parei. Sim, da senhorinha, né? Ali Aham. eu parei. Tá. Isso que é legal, né? Tipo, a gente começou essa ideia, pô, aqui de longe, né, e tal, e vocês acabaram trocando presencialmente, então isso é Sim. muito legal, tipo, até o que a gente está fazendo aqui agora, assim, sabe? Tipo, acho que isso é muito importante, é muito bacana, e, porra, no final das contas, não é nem um livro, eu acho, no final das contas, acho que nem vai ser o livro, mas, enfim. É pra gente realmente trocar, assim, né? Trocar a experiência, né? A visão também sobre espiritualidade. Exatamente. Cada uma tem a sua, mas pode se complementar também, né? Eu achei muito legal. É isso que eu achei legal no prefácio também, que, tipo, bem no final ali, ele começa a ser mais direto no assunto, e ele até fala, né? Calma aí, fui eu. Quem é essa Carolina? Será que foi? Meu Deus, sou eu. É que eu vou fazer daqui a apresentação. E, tipo assim, ali no final ele conseguiu, acho que, dar uma boa introduzida sobre o que o livro vai abordar, né? Tipo, ele falou em espiritualidade, mas ele falou, tipo, em conceitos de psicologia, Que é muito muito, bom. muito breve ali, né? No final, graças a Deus, porque senão eu já acho que ia ficar muito pesado.
dentre esses livros que tem sobre a espiritualidade de uma forma mais quântica. Isso. Tá acontecendo algum barulho aqui. Eu ia dizer os gatos, mas vocês não têm gato. Alguma coisa, alguém Nós tarde da temos, noite está mas fazendo. não Eles estão estão ali, ó, aqui. com a dona Simon. Ó. Mas é muito louco porque. Gente, sério, a gente nunca escuta isso essa hora. É o Pedro? Não sei, pode ser. Sim, ele tá fazendo. Tá, alguma coisa. Tá. É legal porque tem vários livros que falam sobre essas questões de subconsciente, tipo neurociência, coisas assim, e falam sobre essa questão quântica da espiritualidade. Só que eles são muito densos, eles são muito técnicos, é difícil da gente captar, sabe? Às vezes tu tem que ler muitas vezes. Eu já li alguns, assim, no ano passado, que eu gosto muito, mas que eles são muito difíceis, nem sempre tu consegue absorver tudo daquilo, sabe? E esse livro eu consegui absorver assim completamente, sabe? Então, quando eu trouxe a ideia assim para a Josi, eu falei mais no sentido da gente poder realmente pensar na espiritualidade também fora da caixa, sabe? Por mais que, enfim, a gente tenha muitas informações em relação à espiritualidade, a Umbanda, que já é muita informação e eu digo assim, para mim, é de certa forma difícil, né? Mas a gente tem que buscar também outros meios, outras coisas para a gente também melhorar, enfim, elevar a nossa energia. Então eu acho que ele traz bem isso, assim. Até a ideia, assim, como ele é muito prático, né? É que a gente coloque realmente, de certa forma, no nosso dia a dia em prática as coisas que estão ali escritas, né? Como a Bianca já foi mais adiante, ela viu, assim, tem várias orações que ele traz, assim, é bem interessante porque ele fala de Deus, assim, mas ele fala disso, assim, sabe? Então, é realmente para colocar em prática mesmo a espiritualidade, né, no dia a dia, trazer outras formas e mecanismos, né, que a gente pode fazer. É claro que a gente às vezes vai ficar bem com um ponto, a gente vai nos fazer muito bem um banho de ervas, vai nos trazer muita qualidade, né? Todas essas coisas que a gente faz, né? Pra gente, pra nossa espiritualidade, pra gente como pessoa, mas também é legal a gente também pensar um pouco além, sabe? Como sintonizar, assim, sabe, com uma frequência mais elevada, de certa forma, né? E não que a gente saiba fazer isso no dia a dia, não é sempre, né? Mas a gente pensou justamente nessa ideia para poder trazer, assim, essa questão, sabe, mais espiritualidade, sabe? E condiz muito também com o que a gente faz no sábado, ali na questão do reiki e da apometria, que a gente não lê, não trabalha muito. Porque na sexta é uma coisa que, tudo bem, tem que estudar, mas a gente recebe muita informação ali dos guias, das entidades. Então se Sim. torna uma coisa mais fácil, compreensível, porque é na prática. Agora, a questão do sábado, a gente tem que estudar até para poder aplicar. E esse livro cai muito bem com isso daí, né? Com a coisa da energia, do pensamento, do subconsciente, da intenção que tu coloca nas coisas, né? Então, eu achei que bate muito com isso. Exatamente. É legal que é uma coisa que só a gente pode também fazer por nós, Sim. né? E a partir do momento que a gente fizer isso, a gente consegue aplicar para as outras pessoas também, né? É um livro que até eu gostei muito dele, assim, com essas questões, e me lembrou muito afirmações que eu aprendi no Barras, que é o curso que também a mãe tem. Sim. Então, ele tem muitas afirmações que é as mesmas formas como a gente faz. Então, a ideia é ler, né, essa primeira parte agora, a gente ter um novo encontro e, de fato, debater e trazer essas partes que marcaram mais. Eu tenho muito esse hábito de marcar livro, então eu marquei todas as coisas, eu copio várias partes desse livro, eu copiei, printei, mandei para quem eu achava que precisava naquela hora, sabe? Então, a ideia é realmente trazer um pouco dessas coisas, dessas afirmações, como a gente usar, como a gente ainda pode potencializar isso, porque cada um de nós tem um conhecimento, tem uma informação de diferentes lugares, né? De onde a gente fez o nosso trajeto, tanto espiritual quanto pessoal. Então a gente vai conseguir construir uma coisa bem legal, eu acho, assim, no meu ponto de vista, eu acho que vai ser bem poderoso pela troca, sabe? E também como tem umas meditações, como tu já deu spoiler, Bianca, a gente pensa de daqui a pouco fazer alguma delas, porque eu tive lendo a meditação, eu li
a primeira. As próximas eu nem li, porque eu pensei assim, eu não vou fazer isso de olho fechado, né? Eu tô lendo, então, tipo, eu não consigo executar isso. Né? Até teve um outro livro que eu também fiz uma meditação e eu apliquei com o Eduardo. Eu até ia te perguntar, foi desse livro? Não, é de outro livro. Ah. E aí eu apliquei com ele e... agora o pai entrou. Aí eu apliquei com ele e foi bem legal, sabe, a experiência, assim, para ele foi muito poderoso, eu não ia conseguir eu, de fato, aplicar, sabe, em mim, né, mas a ideia talvez seja trazer isso para a gente ter um momento como esse aqui também, nesse espaço, tá? Então, Tô empolgado, eu não li o livro, tô por trás aqui no backstage também com a Carol nesse projeto, mas foi uma ideia, cara, praticamente dela, acho que é legal trazer isso. E, enfim, acho que vai ser grandioso. Tô com uma expectativa alta e cara, tô empolgado. Queria dizer isso. Acho que vai ser poderoso. Eu sempre tive o sonho de participar do grupo de livro, nunca Pois achei. é. Eu só vendo o filme e queria Essa participar. vontade. Quando tu falou lá no grupo, eu fiquei, cara, é isso. Isso define. Tipo, eu sempre quis, nunca soube como, e aí, tipo, começa a fazer, tu vê que nem é tão bicho de sete cabeças, sabe? Sim. E até é interessante dizer, a ideia, eu falei assim, a gente vai tentar ser o máximo livre possível com toda essa proposta, enfim, com tudo que a gente está pensando. Democráticos. Mas a ideia é a gente também, todo mundo tentar fazer isso junto, sabe? Eu sei que quando a gente começa a ler um livro, eu sou uma pessoa que eu me empolgo. Eu li esse livro em 5 dias, gente, porque eu me empolguei muito. Nossa, com a leitura. Só pro prefácio. Mas é que eu estava muito no ritmo de leitura e eu tô nesse ano, eu retomei isso. Por ter mais, enfim, mais tempo, né? Por ter um tempo diferente do que eu tinha, né? Então, eu de fato, eu separo, às vezes, 1 hora do meu dia antes de dormir para fazer leitura. Então, eu li ele muito rápido e eu sei que ele é muito fluido e fácil da gente correr, sabe? Mas a ideia é para a gente tentar, assim, ler em grupo e aí ir trazendo, isso me chamou atenção, sabe? Tentar manter uma... Claro, a gente tem pessoas que vão ler muito mais rápido, tem pessoas que vão ler um pouco mais lento, não tem um problema em relação a isso, que não é sobre velocidade. Não é sobre velocidade, é realmente sobre a qualidade da leitura. Então, a ideia realmente é ser uma coisa bem, assim, tranquila, assim, para a gente fazer, né? E aí, para isso, até uma dica, que é uma coisa que eu geralmente faço. Eu, além de um livro, às vezes eu leio mais de um, né? Às vezes é mais tranquila essa leitura, mais de um livro, enfim, né? A gente pode se trocar alguma ideia para fazer um livro alternativo, né? Caso alguém esteja assim, nossa, eu estou muito empolgada com esse livro, porque a gente de fato vai se empolgar com a leitura e talvez a ideia é a gente realmente, tipo, ler por partes de 15 em 15 dias. Eu acho que, eu não sei se todo mundo que está no grupo tem o hábito de ler, então acho que vale a gente começar aos poucos também, sabe? Tipo, a gente, claro, pode indicar livros se as pessoas quiserem, mas eu confesso que essa questão de tu ler 2 ao mesmo tempo é um desafio. E eu comecei a fazer isso agora porque tu me deu essa dica e comigo funcionou, por exemplo, porque tem vezes que eu tô lendo um livro e eu tô meio enjoado dele já. Então, cara, chega na metade, putz, eu enjoo muitas vezes. Então, ler 2 deixa ele mais leve, sabe? Aquele que era só um. Então, ajuda, mas também, como eu penso que talvez não seja todo mundo, claro, se as pessoas já tiverem um hábito maravilhoso, mas é uma boa dica. Porque daí a gente vai também trazendo uma outra oportunidade para quem realmente quer, já está assim muito empolgado, né? Eu acho que tu, Bianca, e o Matheus devoraram o livro. Cara, assim. vocês foram muito. Cara, e o Matheus também, ele foi muito tipo assim. Ele conseguiu esse livro, gente, no submundo da internet, então. Foi muito engraçado. A gente não esperava, eu tentei de várias formas tentar encontrar, tentei pensar assim, vou eu pegar o que eu tenho aqui de acesso e, sei lá, vou tentar fazer uma troca, sei lá, como é que eu ia fazer. Pensei de tudo, mas que bom que a gente teve. E aí eu posso mandar ali no grupo algumas sugestões, né, se a gente conseguir contar com o Matheus para nos ajudar com essa busca, no submundo. né? Então,
Vai ser bem tranquilo. Eu montei um PDF que eu vou disponibilizar no grupo e que tem mais ou menos. Eu tentei organizar para dividir entre 3 conversas. A ideia, assim, dependendo da quantidade de páginas, ela é. Talvez a gente fazer 4 conversas, mas como a gente já iniciou hoje, eu pensei em 3 conversas para esse livro, né? O livro ele tem acho que 190 e poucas páginas. Nossa, é curtinho. Então, ele é um livro. 96. É isso. Aí a gente consegue ler, assim, em torno de 70, 70, 70. Acho que dá, sabe? E aí, Vocês estão vendo a tela, apenas... né? Da apresentação. Dá para ver, Sim. né? Tá. Tá Sim. bom. Então, boas-vindas. Boas-vindas ao clube. Obrigado por terem pilhado. Para abril, eu pensei em 2 encontros, além desse que a gente está fazendo, tá? Na verdade, vai acabar sendo um, porque a gente começou a olhar em datas e a gente está com uma questão de limitação de datas ali no final do mês. E aí, a minha ideia era até que fosse um pouco menor, né, a quantidade de livros dessa primeira parte, essa quantidade de páginas dessa primeira parte, seria só a primeira parte do livro. Mas aí, olhando, pensando na data que a gente poderia fazer de conversa, né, no fim vai acabar sendo um encontro, a gente acabou optando por aumentar um pouquinho a primeira parte de leitura para a gente realmente, assim, aprofundar, né, e aí conseguir conversar até o dia 14/4, tá? Claro, então, né? se de acordo também, né? Sim, sim. Acho que sim, né? Eu acho que é bem possível, tá? Eu comecei a fazer uns cálculos, vendo quanto tempo mais ou menos. Quando a gente leu até o prefácio, eu acho que era mais ou menos umas 15 ou 20 páginas entre isso, até o prefácio, para começar a introdução, porque Sério? como o livro tem várias Ué, informações. fica Não, umas 4 só de prefácio. Acho que é bem menos. é que eu acabo, eu não sei se eu olhei, mas é que eu vi ali que tinha uma quantidade de páginas, porque tem o sumário, tem outras coisas na frente, contando com essas. Aí eu comecei a fazer o cálculo reduzindo essas e dá mais ou menos em torno de umas 50, 60 páginas para a gente ler mesmo, tá? E aí, a minha ideia seria a gente já conversar sobre a parte 1 completa, né? A introdução, né? Acho que a introdução, ela realmente vai ser uma entrada no assunto para todo mundo. E a parte 1 vai ser uma coisa bem completa, sim, essa conversa sobre essa primeira parte, né? Então, a ideia é até o dia 14 ler a introdução, parte 1 e parte 2, não é isso? Isso, mas na verdade, a gente vai quebrar a parte 1 e a parte 2, tá? Ok. Eu até queria ter feito. Queria ter colocado a parte 2 só no dia 5, mas a ideia era a gente conversar antes do dia 5, mas a gente não vai conseguir por causa de data, por causa do dia 28, eu acho que a gente não consegue. E aí, por isso que eu trouxe essa ideia da gente puxar um pouquinho da parte 2 para essa primeira parte, porque a gente vai ter um tempo maior. Talvez na parte 2 flua muito e a galera termine e a gente consiga conversar sobre ela nesse primeiro encontro. Mas, se não for possível, a gente vai deixar o capítulo 4 apenas para começar sobre isso, tá? Não entendi. Como tá aqui no slide, ó. A gente vai iniciar a parte de introdução, parte 1, e o início do primeiro capítulo da parte 2. Ah, tá, tu falou 4. Sim, tá ali, capítulo 4. Ok. E aí, a ideia é a gente já puxar um pouco dessa parte 2. Se a galera se empolgar na leitura, conseguir ler mais, né? Ali eu fiz um cálculo, dá mais ou menos, se todos os dias todo mundo lê 5 páginas, beleza. A gente consegue tranquilamente chegar nessa meta, né? Isso eu tô pensando assim, como cada um tem um nível de leitura, de tempo, de hábito, né? Eu tô pensando bem coletivamente como a gente pode fazer. Se todo mundo conseguir antecipar, é bem tranquilo, a gente consegue. Eu tá? sugiro dividir bem como tu fez ali, mas, tipo, focando em
capítulo mesmo, tipo, a gente lê até o capítulo X. É que esse livro ele é dividido até, acho que todo mundo que conseguiu dar uma olhada ali na entrada, ele é dividido por partes. Então, até aqui olhando para os próximos capítulos, tem uma parte que ele só aborda sobre riqueza e sucesso, depois sobre relacionamentos. Então, ele realmente ele divide âmbitos da nossa vida. Sim. Tá? Mas a questão é como tu falou do tempo ali também, né? Isso que eu fiquei pensando, tipo... Isso, como eu aumentei o nosso tempo, porque a primeira sugestão seria o dia 14/4 para conversa, tá? Como não tá todo mundo, eu vou lançar no grupo e aí todo mundo fala assim, posso, não posso, tá? E aí depois o nosso próximo encontro seria no dia 5/5, então a gente não vai ter só 15 dias, a gente vai ter quase 20, né? Então a gente talvez todo mundo consiga até ler um pouco mais, tá? Isso é só uma base que eu pensei assim para a gente organizar realmente, mas que ela é uma base que ela pode mudar conforme a dinâmica do grupo, tá? E aí o nosso próximo encontro já não é tão distante, né? Que é o dia 19/5, tá? Mas essa parte final, ela não é muito grande. Acabou que a gente deixou essa parte do meio, né? E a primeira parte maior, né? Como a gente tem um período de tempo legal, né? Eu acho que quem leu o prefácio, já tinha lido o prefácio, a introdução é bem rápido, bem constante a leitura, bem tranquila. Hoje é realmente uma conversa mais para a gente falar assim, sobre essas questões do nosso planejamento, como a gente pode fazer, né? Depois vocês podem até revisar, vocês podem falar o que vocês acham em relação às datas, tá? Nossa sugestão é nas terças-feiras. Quando fechar um dia que, por exemplo, não houver atendimento no sábado, a gente consegue marcar nesse dia do sábado para fazer a conversa, tá? Nesse dia do sábado, dia 2, a gente não vai conseguir eu e o Eduardo, por isso a gente sugeriu na terça-feira de novo, tá? A gente está aqui entre 6 pessoas, mas tem mais pessoas no grupo, e a nossa ideia é iniciar, né? E claro, eu vou precisar entender como é que é a dinâmica de horário de todo mundo, mas seria iniciar entre 18 ou 18h30, tá? Se não for possível, porque eu sei que todo mundo tem suas demandas de trabalho, horários, né? A gente conseguiria iniciar até às 19, tá? Por quê? Como é durante a semana, pra gente o horário fica muito tarde, né? 19 horas aqui já é meia-noite. Então, seria o nosso limite para iniciar a conversa, né? Então, eu acho que se for possível, a gente sempre antecipar até umas 18h30, enfim. Se não for possível, o máximo da gente iniciar até às 19. Geralmente nas terças-feiras, né? Ou nos sábados, quando a gente conseguir encaixar, tá? Acho que sábado é melhor, né? Isso, sábado geralmente é melhor, mas como a gente depende da dinâmica da organização das gurias para ver os dias que elas vão fazer os atendimentos, a gente vai tentar, eu sempre vou tentar ver com antecedência com elas, e aí a gente tentar encaixar bem no dia essa conversa, tá? Não sei se para vocês está tranquilo em relação a esse dia, alguém tem alguma questão, faculdade, curso, não sei. Tranquilo. Eu chego em casa nas segundas e nas quartas às 10h30. Mas aí o que eu não consegui ver, o Matheus me passando também. Sim. Me atualizando. Mas pra mim a data, o horário é bem tranquilo. Tá. Geralmente, assim, a ideia é que todo mundo possa estar presente, mas se não for possível, a gente vai fazer a gravação para ter essa conversa, né? A gente pensa, assim, em torno de 1 hora de conversa no máximo também, para não ficar muito, né, exaustivo também, como todo mundo tem várias dinâmicas na sua vida, né? Já é também, sexta-feira vocês geralmente estão presentes na casa, às vezes tem um ou trabalho que outro durante a semana, depende, ou no sábado, então não é para sobrecarregar, é realmente ser um momento mais leve, mais tranquilo, tá? Deixa eu pensar aqui. E aí, a coisa que a gente quer provocar, que todo mundo tenha isso, é quando
ler, né, quando for ler o livro, é se perguntar o que está me chamando a atenção em relação a isso, por que isso me incomodou, sabe? Se tiver alguma história que marcou para vocês, para a gente realmente trazer um debate também para esse momento de conversa, né? E também trazer o que fez sentido para vocês, né? Porque às vezes a gente tem esse hábito, né, da leitura, e é uma leitura que às vezes ela passa um pouco batido quando a gente faz isso muito, ou às vezes, dependendo do que a gente está lendo, né, não nos provoca muito, mas eu acho que essa leitura, ela traz realmente isso, né, de provocar. Então, que vocês possam trazer isso, né? Se vocês virem algum conteúdo, alguma frase, qualquer outra coisa que seja relacionado a isso, um vídeo. Ah, eu vi esse vídeo, nossa, me bateu a mesma coisa, sabe? Ah, escutei essa música, me remeteu muito esse sentimento desse livro. Podem trazer também para esse momento da nossa conversa, né, que a ideia é todo mundo realmente participar e colaborar também junto com a gente. Claro, a gente vai preparar o material, a gente vai, conforme a leitura, a gente vai trazer questões, mas a ideia é realmente a gente organizar, enfim, e todo mundo trazer seus pontos do livro junto, né, com a gente. Então, é realmente uma colaboração, tá? E aí, a gente pensou em trazer alguns combinados da gente conversar, enfim, para nos motivar também. Quando alguém lê, colocar assim um check no grupo, acho que até não apareceu aqui, mas era um checkzinho daqueles verdes, sabe, que tem de emoji, que a gente consegue mandar, leitura do dia feita, sabe? A gente às vezes tem esse hábito de fazer 21 dias de alguma coisa, de meditação, enfim, 21 dias de alguma coisa que a gente faz entre nós, e aí a gente bota no nosso grupo assim, feito, porque daí isso vai incentivando um ou outro, né? Vai todo mundo participando, enfim, né? Às vezes a gente tá na rotina e não consegue, mas aí tu vê, a pessoa conseguiu, não, eu vou lá, eu vou me esforçar, sabe? 5 minutos do meu dia eu vou tirar para isso. Então, eu sei que na rotina é difícil, né, a gente encaixar, mas tudo são questões de prioridade, né? O quanto a gente consome, por exemplo, eu consumo muito o celular, muito o tempo todo informação, assim, né? E ler, para mim, me tira um pouco desse lugar, que é muito fácil, é muito confortável para a gente, né? Então, aos poucos, a leitura ela começa a se tornar mais confortável, tá? E aí trazer percepções, pensamentos, não precisa ser nada perfeito, montado, algo incrível, ou só falar assim, eu li essa parte que me marcou muito. Gente, se vocês quiserem fazer esse exercício, sabe, trazer para o grupo, trazer outras questões durante o grupo, para a gente também movimentar em relação a isso, né? Eu acho que eu vou começar a sempre mandar o áudio, né, para conversar, porque eu acho que às vezes no texto fica muita coisa e ninguém consegue ler aquela quantidade de texto que eu estava trazendo. Acho que o áudio ele fica mais fácil também de ter informação, né? E é estar presente nisso, tá? Estar presente na leitura, principalmente, né? Às vezes a gente, talvez isso não tenha, talvez isso não tirem percepções nenhuma durante a leitura, não tenham insights, não tenha isso. Mas tentem ler o livro com presença, sabe? Por ele trazer histórias, é muito bom, porque daí a gente consegue visualizar, às vezes, uma situação que nem é só nossa, mas é uma situação de outra pessoa, de algum de vocês para o outro, né? A gente consegue trazer essas percepções para cada um. Então, às vezes não é também só para a gente, é para os outros. Então, trazer isso de alguma forma, né? E incentivar, né, todo mundo a isso, né? E aí eu pensei também, eu trouxe algumas opções de um apoio para concentração. Eu, para várias coisas que eu, às vezes, me exige uma concentração maior, ou quando eu preciso focar, eu uso um desses aplicativos que é o Forest. Ele é um aplicativo que tu marca no... Vou mostrar para vocês. Eu planto uma árvore enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Então, se eu preciso focar muito em um estudo, se eu preciso focar na leitura, se eu quero focar, eu coloco para plantar uma árvore no meu celular, ela fica rodando o tempo que tem disponível e através disso eu consigo comprar outras, enfim, é uma coisa que me ajuda para concentração, né? Eu, quando vou ler, sempre eu coloco para plantar essa árvorezinha para
para eu não ter acesso também no meu celular. Por quê? Porque eu posso estar lendo e decidir, não, eu quero ter acesso no meu WhatsApp, vou receber uma mensagem disso, vou abrir. E aí, às vezes, até o celular, ele só vai deixar ativo o aplicativo que tu precisa. Então, isso é interessante, porque daí, às vezes, a gente recebe uma notificação, alguém me enviou um vídeo no Instagram, alguma coisa assim, e na mesma hora eu paro de ler, e aí eu já me perco naquele submundo de vídeos. Então, é um aplicativo que eu uso bastante, mas eu trouxe alguns aplicativos também que eu pedi de informação, pedi ajuda para o chat para meditações. Algumas pessoas preferem ler livros com uma música de fundo. Eu fazia muito isso, alguma música instrumental, algo assim, né? Outras pessoas já gostam de músicas muito intensas durante a leitura, outras pessoas precisam de um silêncio. Então, eu trouxe algumas ideias, né, de aplicativos que são muito bons. Algumas pessoas têm o hábito de, também para leitura, né, colocar, como eu posso dizer, colocar uma coisa marcada na agenda, tanto física ou no calendário do Google, ou até ali o Notion, que é o Eduardo usa bastante, que é um aplicativo que tu bota ali as tarefas do dia, né? E eu coloco muito isso como uma tarefa do meu dia leitura. Então, pelo menos de segunda a sexta, eu preciso fazer leituras. Se eu decido ler no sábado e no domingo, é por uma escolha minha, né? Então, sempre eu coloco como uma atividade do meu dia, da mesma forma que eu vou tomar café da manhã, ou, enfim, vou trabalhar, tenho as minhas atividades de trabalho, eu coloco como uma atividade do dia a leitura, né? Da mesma forma, se eu vou fazer uma aula da pós, eu coloco lá como atividade, né? Então, isso também faz com que a gente tenha uma regra e uma disciplina sobre aquilo que a gente está se propondo, né? Às vezes a gente precisa disso, né, para começar um hábito. Acho que eu falei sobre a questão de, às vezes, serem 21 dias que fazem um hábito, né? Então, para começar ele, a gente precisa de um pouco também de disciplina, né? E se doar em relação a isso. Então, por isso eu trouxe esses aplicativos e opções, né? Alguns vão fazer muito sentido, né? A Josi é até uma pessoa que, ao invés dela fazer o calendário dela digital, ela prefere o escrito, então vai lá e dá um check, conseguir fazer, sabe? É muito boa essa sensação quando tu consegue concluir uma coisa da tua agenda ali que está marcada, né? Da mesma forma que tu vai fazer uma reunião, enfim, qualquer outra atividade. Isso ajuda bastante. Acho que é legal falar também, tipo, sei lá, um hábito que eu tenho de dividir meu dia em blocos, né? Então, primeiro bloco, aí o almoço, e segundo bloco, que é a parte da tarde barra noite. Então, no primeiro bloco, eu já coloco como uma das primeiras tarefas do meu dia como a leitura, né? Então, tipo assim, antes de iniciar qualquer coisa no meu dia, o primeiro encontro que eu tenho é comigo mesmo com a leitura. Então, é uma coisa que eu faço para mim como forma de desenvolvimento pessoal, né? Sim. Então, acho que daqui a pouco seria interessante vocês elencarem, se possível, na agenda de vocês, como a Carol disse, mas pensando muito nisso de realmente de ser uma tarefa do dia de vocês, mas acho que pensar em blocos também facilita muito no que diz respeito à organização mesmo de tempo, né? Que, a gente falou que às vezes a gente não tem tempo, mas a gente perde tanto tempo com outras coisas, às vezes no celular, por exemplo, eu faço muito isso. Mas dividindo meu dia em bloco, eu acabo me forçando a fazer isso. Claro, agora tá natural para mim, porque é uma coisa que eu Faz faço parte da rotina, né? eu faço há muito tempo, então, tipo, para mim não é mais uma questão, mas como forma de ajudar, eu acho que é um bom exercício, assim, sabe? Tipo, de criar essa agenda, colocar em blocos e, enfim, elencar o melhor horário para que vocês possam fazer isso, né? Tipo, manhã, no almoço ou à noite antes de dormir. Antes de dormir é um pouco complicado, confesso, que tá na minha agenda também ler antes de dormir, só que eu acabo pegando no sono. É. Então é um pouco mais difícil. Mas, enfim, Para mim, sugestões. já é muito bom a leitura antes de dormir ali. Às vezes eu tiro 20, 30 minutos para isso no dia, conforme a leitura que eu estou fazendo. Às vezes eu me empolgo e leio até um pouco mais, né? Às vezes a gente também tem esse hábito de assistir uma série, ver um filme, né? E o livro, ele pode ser como uma série e um filme, né? Tudo é uma questão de realmente um hábito, de uma organização, né, da gente para isso. Sim. Mas Uma existem outra. vários horários que a gente pode fazer isso, né? Sim, sim. Tem uma outra sugestão que eu ia falar, que é o que eu faço, que é, tipo assim, putz, meu, eu tenho que ler, sei lá,
eu gosto de cronometrar o tempo que eu tô lendo, então eu ligo no celular mesmo, um timer de 20 minutos, é a minha leitura, tipo, eu leio 20 minutos por dia, 20 de manhã, claro, e à noite tento ler mais 20, então somando no meu dia são 40 minutos de leitura, e tipo, 20 minutos é muito pouco, só que o quanto que tu acaba lendo e consumindo na leitura é muito, somando dia, então acho que começar aos poucos também é uma boa dica e ligar o timer, porque daí tu não fica te preocupando com o tempo. É. Sabe? Antes de eu ter esse aplicativo do Forest, eu ligava o timer para eu saber também. E, tipo, 20 minutos é muito pouco. Se a gente parar para pensar, né? Às vezes no intervalo até do almoço, eu fazia isso muito no meu intervalo de almoço, quando eu trabalhava como CLT, eu sempre parava, almoçava, e depois eu ia para um lugar ler o meu livro pelo tempo que eu tinha, enfim, ou o tempo que eu queria ler, sabe? Então, era um hábito que eu tinha bastante, né? Sim. E que é ótimo, né? É uma coisa que vai trazer retorno para todo mundo, né? Quando a gente lê, a gente escreve melhor, a gente se expressa melhor, a gente escuta histórias de outras pessoas, né? Essas histórias todas que estão nesse livro, todas elas são, de certa forma, é um livro bem científico também, porque ele traz histórias verdadeiras, não é Uma ficção, né? uma ficção, então isso também é muito positivo, sabe? Embora eu goste de ficção. A gente gosta de ficção também, mas até tem livros que a gente pode indicar por fora, né, que não são por esse caminho, mas a gente vai focar com livros, né? E também até falando sobre isso, assim, é claro que eu trouxe esse livro que eu li, mas a ideia é que realmente circule e todo mundo possa indicar algum livro que marcou, enfim, a sua vida, que vai trazer questões, enfim, para todo mundo. Então, esses primeiros a gente meio que pensou de fazer meio que pensando muito numa indicação do que a gente gosta e marcou a gente, mais porque exige que a pessoa que eu acho que for indicar o livro, que a gente tinha comentado comigo, tipo, domine a reunião, né? Tipo, de sim, alguma de forma, conduzir, né, de essa condução nesse conversa, né? sentido. Então, acho que no primeiro momento, acho que vale a gente trazer para, enfim, esquentando o grupo e depois... E também a gente pensa, por exemplo, para o próximo, trazer alguns nomes de livros, né, de indicações. E a gente vota. E aí a gente vota para todo mundo decidir qual vai ser o livro, né? E daí fica democrático também, né? Exatamente. E para finalizar, eu só trouxe uma frase do Buda que eu achei relacionada. Quem é esse Buda, hein? Né? Que fala: o que você pensa, você se torna, o que você sente, você atrai, o que você imagina, você cria. Que tem tudo a ver com esse livro, né? Acho que tem totalmente relacionado a essa proposta, né? Ele fala muito ali que o subconsciente é tudo, na verdade, né? Tudo que a gente planta no nosso subconsciente, se a gente parar para pensar, quando a gente faz os atendimentos que nem a Bianca trouxe, a gente também fala muito sobre essa questão de crenças limitantes, né? Que estão marcadas no nosso subconsciente. Então, é exatamente isso, assim. E muitas vezes a gente nem percebe também, né? E Tipo, quebrar essas crenças, né? Sim. Exatamente. Que daí eu já junto muito com o assunto do Barras, que daí ao longo da nossa conversa, eu acho que quando vocês forem lendo o livro, eu acho que a mãe, como tem também o curso do Barras, ela vai perceber 775. as mesmas frases, né, de destruir, descriar, né, as coisas que a gente não quer para nossa vida. Né, Simone? E as afirmações. Não, eu e a Simone, ela já tinha me passado umas frases um tempo antes, até para mim fazer afirmações e coisas, de um atendimento do rei que a gente ficou junto. E depois eu comecei a ler o livro e falei para ela, cara, às vezes as frases praticamente que tu me passou foi as que eu li ali, os exercícios. Exatamente, é a mesma coisa. Então, assim. Esse livro está muito de encontro com coisas de Barras. Muito, muito. E até a gente pode trazer daqui a pouco, como a mãe tem muito mais números e informações, mas a gente pode trazer também aqui algumas afirmações, coisas que podem ser feitas de Barras, né? Além disso, né? Se alguém quiser trazer alguma situação, enfim, que está passando, coisas que estão vivendo, né? Dá para complementar isso, né? Com o Barras junto, além do livro, né? Com certeza. Acho que no fim é uma troca que vai muito além do livro, né? O livro é tipo, eu acho que é o que une tudo, mas o livro bem pouquinho. Mas é isso, eu não sei se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa para trazer, enfim, algum detalhe.
Bom, mal, certo, Alguma coisa errado. para Meninos colaborar, bonitos. né? Se alguém quer Pode. colaborar. Acho que é isto. Bom, para mim o clube vai ser muito incentivo de eu manter o foco de pelo menos ler alguma coisa durante o dia. Às vezes eu faço essa questão da leitura muito na minha hora do almoço. Mas assim, é tipo 15 minutos, mas aí eu penso assim, não, pelo menos eu li 3 páginas, ou Tá li ótimo. 2 páginas. Porque senão parece que eu não consigo parar para ler. Exatamente. Sim. É bem isso, né? Acho muito legal que não é nem sobre a quantidade, mas é sobre simplesmente ler, né? Tipo, E olha que ainda tu faz no almoço, até falando sobre isso, né, da tua realidade. Tu faz no teu almoço e eu sei que tu tem 20 minutos de trajeto até a tua escola, no mínimo, se não tiver trancado. Tu tem, acho que daqui a pouco 10, 15 minutos tu come correndo e aí tu só tem aquela meia hora, por exemplo, né? E às vezes até menos do que isso. Não dá nem meia hora, dá mesmo uns 15 minutos que eu sento. Mas aí, Exato. assim, às vezes é tanta conversa, nada a ver, que eu penso assim, vou ler. sim. Eu acho que é muito Eu bom acho que o grupo vai fazer com que a gente consiga se incentivar mais. Isso, essa é a ideia. acho que se incentivar para mim também vai ser uma coisa no sentido de, cara, desenvolver mais o intelecto também, tipo, porque para mim leitura é muito isso, é tipo aprender coisas novas, então acho que isso vai ser muito legal. Exatamente. Eu acho que é isso, então, para a nossa primeira conversa. Agora é ler, colocá-la no grupo hoje li, né? Nem que sejam 10, 15, 20 minutos, o que tu conseguir, né? Tipo, e Exatamente. tentar até a próxima data. Eu acho que vale a gente frisar de novo é dia 14, certo? Isso, dia 14, por enquanto. Então, tá, dia 14 de abril, o nosso segundo encontro, já com a leitura da parte 1, parte 2, se tu pode explicar melhor, por favor. Isso, os 4 primeiros capítulos do livro, né? Ele é quebrado em blocos. Então, a gente tem ali o capítulo 1, que é muito voltado, acho que muito pessoal, assim, situações pessoais, né? E daí já entra um pouco com essa questão de saúde e bem-estar, mas ele fala muito, até falando um pouco agora do que eu me lembrei, que ele aborda muito essa questão da gente relaxar o nosso corpo. Né? Então, todo exercício que ele vai trazer é sobre a gente relaxar, e também que a leitura ela possa ser esse relaxamento, né? Por mais que a gente vai fazer o nosso cérebro trabalhar naquele momento, né? Que a gente consiga relaxar nesse período, né? E ele vai trazer essas questões, enfim, né? Como também a mente funciona, que também é muito interessante, né? Eu acho que também tem algumas pessoas no grupo que podem trazer questões de informações a mais, né? Tanto de questão da mente em si, né? A Josi também vai provavelmente colaborar com a gente com essas questões que ela entende, né? Mais sobre isso. Então, vai ser bem assim produtivo em relação a essa primeira parte. Eu acho que é bem pra gente, assim, sabe? E a gente já vai tendo alguns insights, tá? Show de bola. E é isto, eu Então, acho. frisando de novo, 14/4. Isto. E aí as datas a gente combina lá, tá? É isso. E capítulo 1 ao 4. Introdução até o 4, capítulo 4. Enfim. Ai, vou parar de compartilhar aqui. Perfeito, então. Alguém mais quer falar? É isso. Já dei spoiler demais. A Bianca já tá se segurando, que tá louca pra falar de tudo que ela já leu. Eu quero usar isso. Pior que depois do que a Bianca falou comigo, agora eu estou mais curiosa para continuar lendo. É bem bom, porque tem essas histórias junto ali no meio. Agora eu fiquei curioso, porque eu não sei dessa senhora aí. Exatamente. E aí tem várias, não só da senhora, mas tem outras coisas que ele vai contando, né? Então, que são bem boas, assim, para. Eu queria falar só mais uma coisa. Que às vezes eu não consigo ler 20 minutos, então eu quebro esses 20. Eu leio 10 da manhã e 10 da noite. Mas eu leio. Sim. Então, tipo, não consigo 20. Cara, lê 10. E lê 10 sei lá, depois... lê uma página. Sabe? Tipo, às vezes é que tem gente que funciona por página, que tem gente que funciona por tempo, né?
tudo vai depender da dinâmica. Mas assim, gente, 3 páginas por dia já é uma Sim. leitura, né? Acho que o importante é cada um encontrar a sua forma, né? No Exatamente. final dos contos. Não sei como é que é pra ti, Bianca. Eu vou me empolgando e quando eu vi. Eu também sou assim. Não é por página nem por tempo, é até onde eu consigo. É até onde tu vai. É que a gente começa a se envolver com aquilo que tá trazendo. Sim. Como tá fazendo muito sentido pra ti nesse momento que tu Aham. tá, né? Então também tem isso, né? Acho que foi o pensamento um pouco do Matheus. Eu acho que ele começou a se envolver com aquilo, sabe? E já foi assim, né? Sim, porque eu peguei o hábito da leitura. Eu sempre gostei de ler desde criança poesias e coisas assim que era que eu me identificava. E aí, depois de adulta, eu peguei o hábito com os livros da Zíbia Gasparetto. E Ah, aí, aquela coisa, aquele encontro das respostas que eu nunca tive, que eu procurei em tudo e nunca tive. Nossa, eu li todos os livros dela. sim, Eu lia no trem, eu lia de noite, eu lia na volta, eu lia durante o intervalo do trabalho, eu lia aonde dava, eu tava lendo. Eu não qualquer conheço horário. ela. Quem é essa pessoa? É uma grande escritora de livro espírita, kardecista. Uhum. Ah, eu sou muito É interessado. maravilhoso o livro dela, tu começa a ler, Aham. assim, tu entra de um jeito, e no final do livro tu tá chorando, assim, como se tu conhece o personagem real na tua frente. É maravilhoso o livro da Zíbia. E A gente explica pode muito trazer um livro tudo. da Zíbia também, né? E trazer um pouco dessa questão até do espiritismo, que é uma outra vertente, né? Um dos livros que eu falei para o Eduardo, que eu li um livro da Zíbia, mas eu gosto muito da Monja. Nossa, a Monja. Eu tenho um livro que é da Monja. Então, também é um outro, assim, né? A gente traz o da Zíbia, que é totalmente espírita, e daí daqui a pouco a gente traz um livro de budismo, sabe? A gente pode ir além, sabe? Eu acho que até é legal, porque eu acho que os livros da Zíbia, eu acho que eles são mais fluidos, assim, em relação à história. Então, tu quer saber o que está acontecendo. Então, é um livro legal para trazer para o clube também, né? A Monja, inclusive, também, né? O Porque da Monja também, é. tem um específico que ela conta a história dela, de como foi a introdução dela no budismo. É um absurdo, tipo, é genial. A gente não é budista, mas a gente se sente como ela ali, né? Então, né, é uma miscelânea. Somos espiritualistas, né? Então a gente tá aberto para tudo. Já gostei, gente. Queria agradecer também, né, por todo mundo aqui ter topado. Dali, agora tu quer falar o teu relato, como é que é a questão da leitura para ti? Eu vou dizer assim pra vocês que eu não tenho muito costume, tá? Tô entrando de gaiato. Então, Mas eu tá vou entrando. descobrir. Então, Eu vou descobrir. É isso. Mas vamos lá, é coragem para fazer o que é possível, né? Quando eu peguei os da Zíbia pra ler, que eu li, eu acho que foi um 5 da Zíbia. Era muito aquela coisa assim, eu quero ver o final. Então, enquanto não acabava, ia. Nunca li outro diferente que não seja sobre isso, seja sobre só o da Zíbia, né? Os únicos deles que eu li foi os dela. Mas era enquanto eu não vi o fim, não acabava. Sim. E rapidinho, assim, 2 toques. Ainda mais por ser uma história, né? Isso também tem, né? Quando a gente lê um livro que a gente gosta, né? Muitas pessoas assim, não gosto de ler. Eu fui uma pessoa que eu não gostava de ler. Mas a partir do momento que eu encontrei o livro que eu gostava de ler, o jogo muda, né? Então, também trazer esses livros assim é legal da gente trazer esses romances, principalmente espíritas, né? Para também a gente engajar todo mundo, né? Vamos lá, é começar e deixar fluir, sabe? Ano passado mesmo, eu li livros grandes, né? Mas eu li acho que 3 ou 4, né? E agora eu leio livros menores, né? Às vezes eu leio um livro de história, que daí me deixa louca, eu preciso terminar aquele livro correndo, e às vezes eu leio um livro com informação que nem, por exemplo, esse, mas esse eu já fui engolindo ele porque ele é muito convidativo. Mas tem outro livro que daqui a pouco eu vou levar mais tempo porque ele demora, uma leitura mais densa, então também tem o ritmo da gente, né? E eu faço muito isso. Eu faço muito isso de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu sempre fiz isso, né? Porque às vezes eu acho que eu preciso, sei lá, hoje eu não tô afim de ler um livro pesado, sabe? Hoje eu tô afim de ler uma história. Então isso também nos ajuda, né? A gente também precisa. E isso é muito bom para o cérebro também. Na época que eu fazia isso, eu sabia porque a gente acaba que o nosso cérebro precisa pensar um pouquinho mais além,
né? Do que a gente geralmente está pensando no cotidiano. A gente acaba indo mais, né? A gente faz ele cria uma elasticidade, de certa forma, né? Então, Com certeza. Teve não uma vez que eu trabalhando uns 3 ao mesmo tempo. é Porque eu comecei a ler As Mulheres Correm com os Lobos, e é um livro muito difícil, porque mas ele te toca na ferida, né? Então eu tinha que dar um tempo, tipo, pra absorver aquilo, e eu lia outra coisa pra dar, ó. Ele é bem, tipo, ele é toca muito na ferida. denso, e eu levei 1 ano para ler esse livro, Bianca. Sim, 1 ele é ano bem inteiro, difícil. porque eu não conseguia. A mãe tá lendo. E eu não Ele faz conseguia. tu pensar assim, realmente nas coisas, Eu então leio, é mas eu complicado. paro, eu não consigo, não vai, Sim. parece que não vai para frente. Não, ele é bem difícil a leitura, porque ele mexe onde dói, né? Então a gente dá uma parada. Exatamente, ele é um livro pesado, assim, né, em Sim. todos os sentidos. Então, esse Sim. é o livro que eu fazia isso, eu lia ele e outros enquanto Aham. estava acontecendo a minha leitura, porque senão não dava, assim, né? É muito mais Sim, difícil, sim. né? É bem isso mesmo. Eu não sei se o pai vai falar alguma coisa, mas eu sei por menores que ele tem vários livros nessa fila e não anda. Mas agora vamos fazer esse andar. Acho que ele não vai falar, não. Não vai, É, não. não. Nem dá oi ele vai hoje. Thalia, nossa, o Matheus, ele tem o costume de ler? Não. Não? E ele se jogou na leitura. Ele pegou, aí Então, ele falou, você leu? Eu disse, eu não consegui parar ele. E, já li um monte. Aí eu não quis me contar, eu comecei a perguntar ele, não, tem que ler, tem que ver sozinho. Tentei arrancar algo dele não me contou. Cara, mas O resumo do livro. ele também não tem o hábito, mas ele entrou de cabeça, ele já achou o livro, tipo, e E ele rapidinho já achou e assim, gente, eu olhando as mensagens, o Matheus procura isso? Como assim? é o meu Matheus. Conheço de ser. mas isso é ótimo, né? É bom vocês também, vocês podem se ajudar em relação a isso, né? Porque a gente faz muito isso, assim, às vezes eu realmente tô mexendo no Instagram, não tô a fim de ler, daí o Eduardo tá lendo, eu tô me sentindo culpado que ele tá lendo, eu não tô lendo. Rola uma culpa em relação a isso, assim, então, não, agora vamos fazer a hora da leitura coletiva, como a gente chama. A hora da leitura coletiva. Antes da gente dormir, também dá sono, a gente faz a hora da leitura, então... Que nem criança, a gente faz. Mas aí, Uma ideia. Eu tenho o momento da leitura, mas 3 vezes na semana com as minhas turmas. Eu vou começar eu ler os meus livros, eles leem os livros. Exatamente, enquanto eles estão lendo, tu lê o teu livro. Participa Na da hora da leitura. A gente faz muito isso. Nossa, muito, a gente lê junto. Eu mando eles lerem, né? Eu mando eles lerem, mas eu mesmo não pratico. Tu podia estar aproveitando esse tempo. É uma boa ideia também. Depois, se possível, tentar atualizar o Matheus, né? Não sei se ele vai conseguir ver esse vídeo, mas se tu puder passar para ele também, Thalia, o que a gente discutiu aqui. Eu acho que ele vai acabar vendo o vídeo também, porque ele tá super envolvido, né? Ele tá aqui na volta, né? Só que ele tá no mar. Sim. Mas ele... o que estão falando aí? Depois tu me atualiza. Então tá bom. Mas é isso então, gente. Eu acho que fizemos até mais tempo do que a gente imaginava, mas é legal da gente conversar um pouco também sobre esses sentimentos, abrir essas questões, assim, né? Pra gente também quebrar essas crenças de eu não consigo, não tenho tempo, não sei fazer. A Simone acabou de encontrar 3 momentos na semana de leitura. Exatamente. Exatamente. Então, vamos se movimentar, colocar no grupo, né? Vou tentar manter uma recorrência, mandar mais mensagens do grupo para incentivar todo mundo. Olha só, eu tô vendo que ninguém tá lendo, sabe? Vou tentar trazer mais isso. E eu acho que é isso. Cara, de novo, quero só curtir, assim, e agradecer mesmo também, porque vocês toparam. Tipo, é um sonho de princesa, né, Bianca? É um sonho de princesa, dos guri. É o sonho de sempre. Então, gratidão total e vamos seguir lendo e compartilhando, trocando ideia, acho que é sobre isso. E eu ia falar alguma coisa, eu esqueci.
Mas gratidão pelo tempo de todo Gratidão mundo pelo também. tempo de todo mundo, exatamente. É isso. Então é isso, a gente vai. Eu vou tentar descobrir como a gente pode passar. Eu acho que eu meio que coloco no YouTube, deixo ligado para todo mundo poder reassistir. E já vou passar ali também o PDF no grupo, tá? Para todo mundo se organizar e a gente já pensar em questões de horários. Um canal no YouTube? Não vou botar. Eu vou conter o Eduardo até os próximos, ele faz piadocas. Agora no meio da uma página no Instagram. Não, olha, já se enlouqueceu. Eu ia até comentar então, gente, no final desse vídeo agora a gente vai vender um curso para vocês, tá? Verdade? Não é Como criar o hábito da leitura. Sigam a gente no Instagram, Mel Fotografia. Não, olha, o Eduardo também não tem jeito. Uma coisa que eu vou trazer para vocês, postem sobre as leituras de vocês. A Josi tem feito isso, eu fiz um pouco, né? Tudo que vocês acharem interessante, postem, compartilhem, sabe? Às vezes também a gente pode ser uma rede para outras pessoas, né? Hoje a gente está fazendo esse grupo mais fechado para quem está na casa, mas por que não para frente expandir para quem está indo como consulente, enfim, conforme for fluindo, sabe? Por que não? Com certeza, né? Acho isso muito legal. Nossa. Então, postem também, compartilhem o momento da leitura, tá? Hora da leitura coletiva. Momento da leitura. Mas é isso, gratidão, viu, gente? Pessoal. Um bom feriado para todo mundo. E feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Até mais, viu? Mais. Tchau. Gratidão. Tchau, gente. Tchau. Como é que eu paro de gravar aqui? Olha lá.